Fala, torcedor, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. É isso aí, ontem o Flamengo empatou contra o Corinthians depois de uma lambança desse hábito. Meu Deus, o que eu fiquei chateado na hora foi uma coisa absurda, viu? Não era para ser expulso, cara. Não tinha como. Que erros, né? Ele deixou de expulsar o jogador do time do Corinthians daquela agressão dentro da área com o Jorginho. Foi pênalti pro Corinthians também, vamos ser claros, foi pênalti pro Corinthians. O nosso lateral ali pegou o pé do jogador, do atacante do Corinthians. É para ser pênalti do Corinthians. E também acho que foi pênalti lá no Carrascal também. O Carrascal deu um dívida da área lá, foi derrubado também, foi pênalti também. E aí depois o juiz errou feio. Nossa senhora, aquela expulsão ali não era para ser expulso. E depois ele foi chamado no VAR para consertar. O VAR ainda falou, tem o áudio do VAR, a CBF falando o áudio. Recomendo revisão que é para cartão amarelo. É para cartão amarelo. E ele foi lá e viu e falou assim: pegou embaixo, pegou em cima. Um absurdo, cara, um absurdo. Meu Deus, que é isso, cara? Não, vou te contar. Esses hábitos do Brasil é complicado a gente entender qual é a análise deles. Eles não sabem fazer análise, não sabem. Vamos falar um pouquinho desse jogo, desse empate do Flamengo. Praticamente o Flamengo foi uma vitória. O empate foi uma vitória. Depois do que aconteceu, foi praticamente uma vitória. Vamos falar também da derrota do Sub-20. O Sub-20 perdeu a Libertadores nos pênaltis para o time do Chile lá. Vamos falar também que o nosso Alex Santos se machucou e foi cortado da seleção brasileira. Fazer o que, né? Faz parte. Vamos falar desse jogo. E o P da vida com esse hábito. P da vida demais, mas importante que a gente ainda tá lá. Não perdemos o jogo. Valeu? Antes da gente falar do nosso Mengão, vamos pedir aquele like. Deixa o like, o seu like é muito importante para o crescimento do canal. Não esqueça do like. Passou no vídeo, deixa o like. O like ajuda o crescimento do canal. E se você não é inscrito e quiser se inscrever no nosso canal, escreve aí que é de graça, não paga nada. Ativa o sininho, porque toda vez que tiver um vídeo novo, o YouTube vai mostrar para vocês, vai notificar para vocês. Valeu? Vamos falar um pouquinho do Mengão e desse jogo ontem, que eu fiquei muito pé da vida. Fiquei chateado. Eu acho que não só eu, acho que toda a torcida do Flamengo ficou chateada. Principalmente com o seu Arrascaeta, hein? Cadê o futebol do seu Arrascaeta? Cadê? Sumiu! Vamos falar desse jogo aí e reclamar desse camarada aí. Arrascaeta. O que tá acontecendo com o Arrascaeta? Não jogou nada. Essa foto dele tá sentado aí é praticamente o que aconteceu. Arrascaeta não jogou nada. Além de não jogar nada, perdeu o gol e ainda deixou de tacar uma bola ao Samuel Lino no segundo tempo ali, que era para o Flamengo fazer 2-1 tranquilo. Foi fominha. Essa derrota pode colocar nas costas do seu Arrascaeta também. Pode colocar. Foi falha dele. Ele foi muito fominha. Eu não sei se ele tá chateado porque o amiguinho dele foi embora, porque o Felipe Luiz foi mandado embora. Não sei. Sei que o cara não tá jogando nada. Nada. Tá na hora de ir pro banco. Sentar no banco e ficar olhando o jogo da coisa. Essa foto dele que tá sentadinho aí é o que aconteceu ontem. Ele não foi pro jogo e ficou sentado assistindo o jogo porque não jogou nada. E o gol do Corinthians foi falha dele também, que ele não cobriu o lado dele, ficou lá atrás, lá paradinho lá. Ontem o Arrascaeta foi ruim demais, péssimo. O time todo praticamente não jogou bem, né? Alguns jogadores até que duelaram bem. O Samuel Lino, mais uma partida boa. É o cara que tava arriscando ali na esquerda ali. Sempre arriscando. O Pedro também, ajudando bastante, correndo muito. Mas infelizmente o nosso Arrascaeta não existiu. Muito mal no jogo, demais. O Arrascaeta ontem não existiu. E depois era para ter tocado a bola para o nosso Samuel Lino fazer o gol. Ele foi fominha, tinha todo o campo para ele fazer o toque. Ele foi fominha, tentou driblar e perdeu o gol. Depois teve aquela jogada de gênio que ele sabe fazer, aquele vôlei que quase fez gol, mas perdeu o gol, né? Perdeu o gol. Talvez uma jogada mais simples daria mais certo, não sei, né? Mas infelizmente o Arrascaeta não está existindo nesse começo de ano. Tá difícil, tá muito ruim. Com o Felipe Luiz já estava ruim e agora tá pior ainda. Não tá jogando bem. Eu acho que tá na hora do Leonardo Jardim rever seus conceitos e colocar o Arrascaeta na reserva e deixar ele lá. E deixar o Carrascal. Dá rendimento pro Carrascal, dá ritmo de jogo pro Carrascal ou pro Paquetá no meio de campo, porque o Arrascaeta não tá dando, não. Tá difícil. O Arrascaeta tá muito mal. Ele tá errando o simples. É o toque de bola, é o passe, é a visão de jogo. Ele tá errando o simples. Não sei o que tá acontecendo. É um grande jogador, é um craque, é um ídolo do Flamengo, mas infelizmente nesse momento não tá bem. Eu acho que tá na hora dele sentar no banquinho ali e ver o jogo lá do banco de reserva. Entrar no segundo tempo, um pouquinho, 20, 30 minutos, aí sim. Mas eu acho que sair jogando não tem como. O Arrascaeta, o Flamengo jogou ontem com 10 no primeiro tempo. Aí no segundo tempo jogou com 9, né? Porque o Arrascaeta em campo, depois ele saiu. Infelizmente essa é a verdade. E nós temos que rever a expulsão do Everton Araújo. Gente, torcedor, não era para ser expulso.
Não tinha como. O Everton Araújo em nenhum momento agrediu o jogador do Corinthians. Ele visou a bola, ele bateu na bola, aí relou o pé no jogador do time do Corinthians e foi expulso. Aí o senhor juiz foi chamado no VAR, o VAR falou. A CBF soltou o áudio do VAR dizendo: recomendo revisão para não cartão amarelo e sim cartão amarelo. Para não cartão vermelho e sim cartão amarelo. Ele foi no VAR e ele disse, o que ele disse? Ele falou assim que pegou em cima e pegou embaixo. Aonde que ele viu pegou em cima, pelo amor de Deus? Em nenhum momento o Everton Araújo pegou em cima. Só pegou embaixo, relou, chutou a bola. Ele chutou a bola e relou o calcanhar no calcanhar do time, do jogador do Corinthians. Era para cartão amarelo, talvez nem para cartão amarelo. E o senhor juizão foi lá e ainda deu uma de ceguinho no VAR, né? Porque ele não enxergou nada. Tudo que o VAR viu, ele viu ao contrário. Não, pegou embaixo, pegou em cima. Aonde pegou em cima, pelo amor de Deus? Onde que está enxergando essa imagem? É um absurdo, cara. A arbitragem do Brasil é um absurdo. E também teve o pênalti do Corinthians também. Teve o pênalti do Corinthians, foi pênalti. O Ayrton Lucas pegou o jogador do Corinthians, era pênalti. Ele não quis, o VAR também não chamou. Acho que o VAR ficou, poxa, já expulsou o jogador do Flamengo, então é melhor pegar e não dar pênalti pro Corinthians, não, vai ser difícil. É verdade, porque foi pênalti do Corinthians. E também agressão em cima do Jorginho. Esse paulista, acho que é Juninho Paulista, né? Acho que é Juninho Paulista. Esse cara é aquele mesmo jogador, não sei se vocês lembram, uns anos atrás, ele agrediu o Vinícius Júnior, porque o Vinícius Júnior driblava muito ele ali na esquerda. Ele agrediu um jogo lá, acho que é contra o Sevilha, é o Madrid Sevilha. Ele agrediu e foi expulso. É o mesmo jogador, ele é do mal, ele é ex-jogador do Palmeiras. É um cara ruim. Cara que não é, ó, nossa cabeça não, bate pra caramba. Ele agrediu o Juninho, ele agrediu o Jorginho dentro da área e o juiz não chamou, o VAR também não chamou. O VAR não chamou o juiz e ninguém fez nada. E depois também teve um lance que o Carrascal entrou na área de Brando e ele foi derrubado. Era para ser pênalti. O juizão também não olhou nada e o VAR também não chamou. Ou seja, ontem foi um absurdo. Arbitragem muito ruim, muito fraca demais. Um absurdo que a gente viu ontem. Um absurdo que a gente viu. Um hábito tendencioso. Parecia que ele queria prejudicar meu Flamengo, porque para não dar para expulsar um jogador do Flamengo daquele jeito, a gente sabe, o jogador só é expulso se pegar por cima, na canela, para cima, não embaixo. E não pegou. E ele vem no VAR e fala assim, pegou por cima e pegou por baixo. Aonde que ele tá vendo, pegou por cima? Ele é cego, é? A análise do VAR foi correta. Agora o juizão, meu amigo, vou te contar, meu Deus do céu, ninguém vai fazer nada pra esse cara. Esse cara tem que tomar uma punição. Não tem como. Não tem como. Os árbitros do Brasil é muito ruim, muito ruim. E aí o Flamengo, depois da expulsão do Everton Araújo, aí condicionou lá atrás, ficou, se prendeu lá atrás, se fechou, não tomamos gol. Corremos risco, claro, no finalzinho do jogo o nosso Rossi defendeu uma bola muito perigosa ali, que era para ser gol ali, mas o Flamengo conseguiu segurar e agora o Flamengo tá aí, continua aí com 14 pontos, era pra gente ter chegado a 16, né, chegamos a 14 pontos, estamos com um jogo a menos, se a gente ganhar esse jogo a menos que é contra o Mirassol, a gente pode chegar a 17, ficar 2 pontos do Palmeiras ali, que tá bom, acho que é começo do campeonato, é isso aí. Vai ter a parada pra data FIFA agora. Os times vão descansar alguns dias, depois vai começar, porque só vai ter jogo a próxima semana só. O Flamengo acho que volta contra o Red Bull, se eu não me engano, contra o Red Bull. E infelizmente a notícia ruim é que perdemos o Alexandre, isso mesmo, o Alexandre se machucou, foi até cortado a seleção, já foi notificado aí que foi cortado a seleção. Ontem teve uma lesão de grau, o Flamengo colocou nas redes sociais aí, informando que a lesão dele é de 10 dias, mais ou menos, para recuperação, 10 a 15 dias, 2 semanas, né? Então é isso. Tava vindo jogando bem, Alexandre tava jogando até bem, vinha aí num ritmo, começou a pegar ritmo de jogo e acabou sofrendo essa lesão e agora tá fora da seleção brasileira, foi cortado, infelizmente, que tristeza, né? É uma pena, né? Mas nós temos o Ayrton Lucas lá, que ontem fez aquele pênalti, um pênalti grosseiro lá dentro da área, não pode, dentro da área sabe que não pode tocar, mas ainda bem que o juizão deu uma de cego, não viu, e o VAR também falou assim, pô, já prejudicamos o Flamengo lá na expulsão, já foi prejudicado, não vamos prejudicar o Flamengo agora. Eles são assim, meu filho, tendenciosos, esses hábitos, vai, vou te contar, é complicado no Brasil, é complicado. E a notícia chata pra caramba é o Sub-20 do Flamengo, que felizmente pipocaram, fizeram um bom jogo, saíram na frente 1-0, perderam gols no primeiro tempo pra caramba, segundo tempo fizeram 1-0, e aí depois o nosso técnico resolveu colocar um monte de zagueiro pra defender o jogo. Defender 1-0, eu não gosto disso, cara. Sinceramente, esses
técnico retranqueiro, retrancou o time lá atrás se defendendo, aí o time deles lá foi pra cima, empatou o jogo finalzinho, nos pênaltis não erraram, um pênalti, bateram bem pra caramba, todos os pênaltis, e o Flamengo perdeu um, João Vitor perdeu o pênalti, o Flamengo acabou perdendo o título da Libertadores aí pra esse time do Chile aí. Fazer o que, né? Futebol é assim, meu amigo. Mas pipocaram. Os jogadores do Flamengo pipocaram ontem. E principalmente o técnico. Eu acho que não era pra ter feito isso. Era pra ter tirado os atacantes, colocar só zagueiros aí, jogadores defensores aí pra defender o resultado 1x0. 1x0 não se defende, não. Você tem que se defender. 1x0 quando se defende, quando faz o gol lá no acréscimo, que tem 2 tribunas. Aí sim, mete zagueiro. Mas não. O gol saiu aos 20 minutos, eu acho que foi aos 20 minutos. E aí, quase 30 minutos segurando o jogo. Ah, não dá, né, filha? Técnico retranqueiro, não gostei. Mas os meninos pipocaram na hora dos pênaltis, bateram muito mal pra caramba. Mas o João Vitor acabou batendo na trave. Futebol é assim mesmo. Competência é aquele que faz. E os pênaltis dos caras foram bem batidos. Só pênalti bem batido. Nenhum pênalti mal batido. Todos os pênaltis bem batidos. Aí ganharam o Flamengo, são campeões da Libertadores. Infelizmente, quebrou a sequência, né, do Flamengo, que tinha 2 títulos consecutivos e ia por terceiro. Não vamos em busca do próximo ano. Esse ano não deu. E antes da gente encerrar nosso vídeo, a gente tem que pedir aquele like, isso mesmo. Passando o vídeo aqui, eu sei que você tá chateado, eu sei que você tá chateado, como eu tô chateado. Eu tô chateado pra caramba com esse resultado, porque era pra gente ter um resultado melhor. Se a gente tivesse jogado ali o jogo 11 contra 11, talvez a nossa sorte teria sido melhor. E se o Arrascaeta não fosse fominha e não ter dado aquela bola pro Samuel Lino fazer o gol, né? Não sei se o Samuel Lino ia fazer também, né? Tudo é possível, ou errar ou fazer, né? Mas o Arrascaeta foi muito fominha demais e ontem não jogou nada. E o Flamengo acabou empatando, menos mal, né? Não perdemos o jogo. O Corinthians dominou o segundo tempo, depois de um jogador a menos, né? Não tem como, né? É a segunda vez que acontece isso. Lembra lá atrás, quando o Prata foi expulso? O Prata, né? Não, acho que foi o Bruno Henrique que foi expulso. Desculpa. E aí o Flamengo também não perdeu aquele jogo. É isso aí. Então, bora pra frente. E agora vai ter a parada da FIFA aí, né? Os jogadores vão para ser as suas seleções e o Flamengo só volta a jogar na próxima semana contra o Red Bull. Valeu? Um abraço a todos, fiquem na paz. Deixa o like. Não esqueça do like. Eu sei que está chateado. Deixa o like. O like é muito importante para o crescimento do canal. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, que é de graça, não paga nada. Valeu? Um abraço a todos, uma boa segunda-feira. E agora vamos ver aí as seleções jogar nessa semana. Eu fui.